Louvado seja Deus, ajustar aqui o horário. Amém. Louvado seja o Senhor. Vou começar com algo engraçado, amém? Às vezes eu gosto de contar algo engraçado. Eu estava perto do aniversário da esposa, e ela chegou para o marido e falou: ontem à noite eu tive um sonho muito real, que você estava me dando um colar de joias, de pedras preciosas. E ela falou para ele: o que significa isso? Aí ele disse para ela: no seu aniversário você vai descobrir. E aí logo chegou o aniversário, ela cheia de expectativa, ele vem com uma caixinha toda embrulhada, e ela abre. Aí tem lá um livro, Como Interpretar Sonhos. Ai, Jesus, aleluia, amém. Nenhuma semelhança conosco, aleluia. Glórias a Deus, amém? Aleluia. Eu não sei se eu prego aqui de casaco. Eu vou suar de qualquer jeito, os irmãos sabem, né? Eu suo só de pensar em falar, já suo. Deus seja louvado por isso, amém. Eu gostaria de falar sobre algo que eu escrevi naquele livro nosso Sobrenatural. E o Espírito tem me restaurado a lembrança dessa mensagem. Que existem 3 elementos que nós devemos aprender a usar, porque tudo o que acontece no mundo visível tem origem no mundo sobrenatural. Amém? Então diga comigo: a fonte de todas as coisas está no sobrenatural. Então, se você verdadeiramente quer contaminar um rio, você não deveria derramar no meio do rio, numa ponta no rio. Você teria que derramar o veneno na fonte do rio. Na fonte. Então, a fonte determina todas as coisas. E a Bíblia é muito clara em dizer isso. Em Hebreus capítulo 11, é aí, né, quem projeta, verso 3, na versão revista e atualizada normal, que mais usamos, amém? Isso. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Diga comigo: o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Algumas outras versões, não precisa procurar se tiver, mas só para eu ler para você, diz assim a NVI: aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A versão NTLH: aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. A NAA, que é a revista atualizada, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E uma versão pouco conhecida, NVT, versão Bíblia transformada, né? Se chama transformadora. O que se vê originou-se daquilo que não se vê. Diga: tudo que é visível, que se vê, amém, se originou daquilo que não se vê. Ou seja, no sobrenatural. Amém. Você sabe que você é nascido do sobrenatural de Deus, que o reino de Deus sobrenatural está em você, que o Espírito sobrenatural está em você, que você serve a um Deus invisível, imortal, mas real e habita em você, que você não é deste mundo natural e que mesmo lutando nesse mundo, as suas armas não são armas naturais, mas são armas espirituais em Deus. Então, se você aprender a influenciar o mundo espiritual, a origem, você altera de maneira permanente o natural. Muitas pessoas tentam mudar os outros no comportamento. Muitas mulheres tentam mudar os seus maridos na força, sempre do ponto de vista natural. Muitos pais tentam alterar seus filhos do ponto de vista natural. Mas você pode até ter um êxito, um sucesso, mas acredite, é temporário. Porque você tem que atingir a fonte. A origem de todas as coisas está no mundo sobrenatural. Eu quero dar alguns exemplos para você sobre isso. Primeiro, em Daniel capítulo 10, verso 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Bem, esse texto se refere ao tempo em que Daniel compreendeu que o cativeiro de Israel, 70 anos, havia terminado. E ele se colocou a buscar o Senhor. Daí 21 dias de oração, de onde vem o jejum de 21 dias de Daniel. E ele começou a orar. Depois de 21 dias, vem Gabriel, que é um arcanjo,
e diz: ó homem muito amado, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, eu fui enviado. Veja, Deus não atrasa respostas, amém? Deus envia. Quando você pede, a Bíblia diz que antes de pedir, Ele já sabe o que você precisa. Aleluia, amém? Não é Deus que retém as bênçãos. Você não precisa abrir as mãos de Deus para tirar a bênção. Você não precisa estar clamando: Senhor, faz, por que o Senhor não faz? Não, Deus tem prazer na sua saúde, na sua prosperidade. Graça é, tudo já está feito, tudo já é teu. Você não precisa conquistar, já é teu. Você não precisa fazer nada para ter, a não ser receber, é seu, amém? Isso é a graça. Louvado seja Deus. E como diz o tema, sem limites. Não há limites para a graça de Deus na nossa vida. Ela é admirável por causa disso. Bem, então quem resiste? O mundo espiritual. Você sabe, existem 3 céus. O primeiro céu é o céu que nós vivemos, céu atmosférico, que envolve a terra. Há um segundo céu, uma camada, né, nesse universo, onde os principados, demônios, potestades, Paulo lista toda a hierarquia de demônios, em Efésios capítulo 6, então temos lá principados, potestades, governos, dominadores do mundo tenebroso. Satanás então tem esses principados que estão nas regiões celestiais. Por isso a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, natural, mas nas regiões celestiais. E acima do segundo céu está o terceiro céu, onde Deus está, que é o trono, a origem de tudo, marco zero de todas as coisas, a autoridade absoluta. Então, quando você pede, Deus diz para o anjo: vai dar a resposta. Mas existe uma batalha espiritual. Literalmente, no texto de Daniel, nós encontramos uma batalha espiritual. A batalha que Gabriel, né, um desses anjos, arcanjos, enfrentou um principado chamado aqui o príncipe da Pérsia, e lutou com ele, ficou lutando, detendo o anjo. Literalmente está uma batalha de golpes, isso e aquilo, impedindo o anjo de passar. Depois de 21 dias, como Daniel insistia, porque aí está a batalha espiritual, ele estava orando, vem Miguel, um outro arcanjo, e diz para Gabriel: Gabriel, deixa comigo, pode entregar a mensagem que eu cuido dessa turma aqui. E Miguel, então, cuidou lá dos demônios principados, são, na verdade, espíritos malignos, e Gabriel foi liberado. Veja, quando Daniel entra na oração, e você sabe que a oração não é algo natural, amém? A oração é algo espiritual. Quando ele usa as armas espirituais, toda atividade está no mundo espiritual. Ele não viu, ele não sabia, muitas vezes você não discerne, você está esperando uma resposta e não entende por que Deus está demorando tanto. Se Deus é tão bom e gracioso, por que Ele não nos dá? Porque há uma atividade demoníaca real no mundo espiritual. Por isso que você tem que usar as armas espirituais corretas, senão o inimigo vence você. O inimigo pode nos vencer. Olha, eu diria que um demônio bebê, cego dos 2 olhos e sem as pernas, pode vencer você, porque é um ser espiritual. Amém? As nossas armas não são naturais. As nossas armas são espirituais. Outro exemplo lindo que eu acho na Bíblia, em Gênesis 21, 19, é sobre Agar e Ismael. Lembra? Ismael, filho realizado, né, por Abraão na sua força natural. Depois de um tempo, nasce o filho da promessa, Isaque. Sara diz: não pode habitar carne e espírito. Amém? Estou citando Bíblia, espero que se você conheça a história, eram 2 alianças. E Abraão, com muita dor, ele manda Ismael e Agar, a egípcia escrava, para longe. E acaba a água, acaba a comida, ela coloca o menino a uma distância de uma flecha, diz a Bíblia, porque ela não queria ver o menino morrer, e de repente o menino clama ao Senhor. Quando ele clama, o texto está aqui: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Veja, eles estavam no deserto, não tinha água. Deus ouviu o menino, e Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. O poço estava lá? Não sei. Eu sei que quando você toca no mundo espiritual, altera as coisas naturais. Amém?
Então você está nesses dias aqui para fazer um reboliço no mundo espiritual. Amém? Cada glória a Deus, cada aleluia, cada intensidade, cada declaração no nome poderoso de Jesus está fazendo algo no mundo espiritual. Está despedindo golpes, está quebrando fortalezas, está atingindo seus familiares. Algo está acontecendo. Até o poço pode representar muitas coisas para você. Amém? É uma fonte de riqueza em meio à crise. Isso é. Isaac semeou em terra seca e colheu 100 por 1. Por quê? Porque ele tinha poços de água. Amém? Então Deus quer te dar uma provisão abundante. Você é árvore plantada junto às águas. Não há sequidão para nós. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que antes desse ano 2024 fechar, nós temos profetizado as bênçãos das portas de favor, de graça, de bondade, de cura sobre a sua vida. Nós vamos multiplicar centenas e milhares de vezes. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. O Senhor está levantando o seu exército forte, com entendimento espiritual. Que Deus abra os nossos olhos. Mas perceba isso. Outro exemplo é o exemplo de Eliseu e o seu escudeiro, Giazi. Lá em 2 Reis 6,14, para te dar um contexto, né? O profeta, fantástico, o profeta Eliseu, o rei inimigo, ele fazia os planos da sua câmara interior com os seus oficiais para emboscar Israel. E o profeta de Deus informava o rei de Israel, dizendo, olha, a cilada está na rua tal, ali. Israel então ia e vencia o inimigo. Uma vez, duas vezes, três vezes o rei inimigo disse, tem espião aqui. Quem é de vocês o espião? Só nós estamos aqui. E o Israel sabe da nossa emboscada. Aí o oficial falou para ele, não, rei, não tem nenhum espião aqui. É o seguinte, aquilo que você fala nas suas recâmaras, os seus planos, as suas ciladas, as suas emboscadas, tudo o profeta de Deus ouve e vê. Amém? Aleluia. Então, o diabo tem um trabalho muito grande. Ele ficou 1 ano planejando as coisas. Ele criou ciladas, um estratagema imenso contra você. Teias para te prender ali. Pessoas para te seduzir aqui. E etc e tal. E de repente o Espírito Santo vem e com sopro, desfaz tudo. Ele revela tudo. Uma palavra do Espírito constrói ou destrói qualquer coisa. Amém? Amém. Que Deus use essa palavra. E, que lindo isso. Bem, e aí o rei falou, então vamos lá. Armou os seus exércitos. E aí o texto, 2 Reis 6,14. Então enviou para lá, na cidade do profeta, cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Imagina o jovem, né, olhando e contando, 1, 2, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 mil, 1, 2. Imagina o que ele pensou. Verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ó Deus, que o Senhor abra os olhos do nosso coração hoje aqui, amém? Para vermos aquilo que a palavra de Deus já diz, para ver que você está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, e você não é um mero neste mundo, você é um rei, uma rainha, um sacerdote, você é como Cristo, você leva a unção do Espírito Santo, você é aquele que semeia paz, você é o justo que se entrar no vale árido, faz dele um manancial de vida, uma fonte de bênçãos, que Deus abra os nossos olhos para ver o que somos. Nós não somos como qualquer um, nós somos filhos amados, nós somos como Ele é, diz a Bíblia, aleluia, amém. Abriu os olhos, então Deus abre os olhos, mas quando o jovem viu no mundo sobrenatural, ou seja, tocou na fonte, alterou o natural, amém. Elias foi lá,
né, pela palavra de Deus, cegou todo mundo e levou todos eles para o meio do acampamento do exército de Israel. Venceu os inimigos completamente. Amém. E é isso que o Senhor quer que você viva, vitória sobre vitória. A Bíblia diz que você vai andar no triunfo de Cristo Jesus. Amém? Deus nos conduz. Deus que nos dá a vitória. Deus que nos dá a vitória. Vitória não é algo que eu conquisto, vitória é algo que eu recebo. Eu vou te ensinar a ter vitória. Não, vou te ensinar a receber vitória. E você começa a receber vitória quando diz, amém, eu creio, é meu, aleluia. Não, alguns já entenderam a mensagem, outros ainda estão falando, o quê? Como que é? Onde está? Abre os olhos, Senhor, de cada um de nós, para a gente ver, aleluia. Então veja que o futuro não é determinado pelo que aconteceu nas nossas vidas ou pelo que está acontecendo, mas é por aquilo que você toca no mundo espiritual. Aleluia, isso altera as circunstâncias de toda a nossa história. Outro exemplo fascinante na Bíblia, para que você fique realmente convencido que quando entramos no sobrenatural, podemos alterar as circunstâncias do natural, é de Jacó. Eu não vou projetar todo o texto, mas eu vou ler, porque o texto é longo. A história de Jacó. Jacó trabalhou para o seu tio Labão, lembra disso? Labão era um Jacózão 20 vezes. Não, Jacó significa enganador, sabe? Enganou o irmão, depois enganou o pai, fugiu. E chega no tio Labão, ele vê Raquel e diz, vou trabalhar por Raquel. Na núpcias, o Labão, tio, dá a outra, né, filha da Lia para ele. E depois ele fala, por que você me enganou? E engana uma vez. Aí ele trabalha por Raquel, trabalha 20 anos, o salário dele foi mudado muitas vezes. Ele prestava conta de animais mortos, ele trabalhou no frio com fome. Ele narra 20 anos de trabalho intenso sem receber nada, nenhum salário. E Jacó é o pai, né, você sabe, dos filhos de Israel, das tribos de Israel. E chegou um tempo que Deus, né, falou ao coração dele, por meio de visão, por meio de um entendimento espiritual, que ele deveria voltar para a casa do seu, para a terra do seu pai. E ele falou para Labão, eu preciso ir embora. Eu vou pegar minha esposa, meus filhos e vou embora. Trabalhei para você, nunca recebi nada. Quando eu cheguei aqui, você era pobre, Labão. Mas por minha presença, você hoje é um homem muito rico. Como eu gosto dessa declaração, hein? Quando você chegar no lugar que você trabalha, no negócio que você fecha o contrato, você põe as mãos e fala, isso aqui vai prosperar muito. Porque aonde eu estou, as coisas vão prosperar. Você crê nisso? Eu creio. Eu vivi isso. Vou dizer para você. Eu trabalhei 15 anos numa grande empresa em São Paulo. Trabalhava no setor de engenharia. Cuidava de trem, sabe? O trem na parte tecnologia. Eu trabalhava ali. Ok. E eu chegava lá e sempre tinha uma crise de aquela engenharia acabar, aquele departamento. Acabar. Porque aí ia se espalhar em outros. Não existe mais aquela autonomia que o pessoal ali tinha. E eu falava para eles, fiquem em paz, enquanto eu estiver aqui, nada vai acontecer. Eles falavam assim, né, que soberba. Eu chegava para eles e falava, paz sobre vocês hoje. Enquanto eu estou aqui, tudo vai correr bem. 15 anos eu fiquei lá, 15 anos. Depois de 15 anos que eu saí da empresa, depois de 3 meses eu fiquei sabendo, a gerência fechou. Fechou. Aquilo que eles temiam aconteceu. Ora, porque quando Deus chamou Abraão, e você é filho de Abraão, ele disse, sê tu uma bênção. Amém? Uma coisa é ser abençoado, nós somos. A outra é você ser a bênção. Toca numa bênção aí, amém? Quando você toca numa bênção, é abençoado. Amém? Uma dupla bênção, você abençoa e é abençoado. Aleluia por isso. Bem, então, Jacó fala para Labão, eu vou embora. Labão diz assim para ele, não, você realmente, eu reconheço que Deus me prosperou por sua presença aqui. Pede o que você quer, qual salário que você quer? Já pensou? Alguém vai chegar para você, quanto você quer ganhar? Às vezes eu pergunto para os irmãos, quanto você quer ganhar? Quanto? 10 mil? Poxa vida, 10 mil só? Não, tem que ter mais ousadia, mais 10 vezes, 100 mil. Pode ser, mas ousadia. Labão falou, o que você quer? Não vai embora. E Jacó falou, eu vou embora, não quero salário, não importa quanto você vai me dar. Não, por favor, você tem que ficar comigo. Ele falou, tá bom,
Então eu vou fazer o seguinte, eu não quero salário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar no seu rebanho e todo gado, todo carneirinho preto, que tiver uma mancha ou malhado, é meu. E os outros são seus. E assim, depois de um tempo, você pode passar no meio do meu rebanho. Se houver algum que não tem alguma mancha, é seu. Você vai perceber que eu roubei, que eu sou honesto com você. Labão falou, ótimo. Pegou o celular, ligou para os filhos e disse, retira todos os malhados, os pretinhos, só deixa de uma cor. Aí foi lá, Jacó andou no rebanho, não tinha um. Labão de novo. Labão enganou ele de novo. Mas quem confia em Deus não depende dos homens. Se forem fiéis com você, Deus é fiel com você. As palavras do Senhor permanecem para sempre. Aleluia. Ele fará o que falou. Amém. Se você souber descansar na graça, vai acontecer segundo está escrito. Bem, Jacó faz algo interessante. Aí ele toca no sobrenatural. O que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou algumas varas, vamos pensar uma vara, e ele listrou a vara. Então descascou uma parte, ele listou, fez listas numa vara. E quando vinham os animais fortes para beber água ou para cruzar, ele punha as varas na frente dos animais. E o animal que nascia era um animal forte, listrado, separava para ele. Vinha outro forte, ele punha as varas, o animal então estava ali, cruzava tal, nascia um gado malhado, com manchas, e ele ia separando. Quando chegava o gado fraco, Jacó não é fraco não, esperto, ele tirava as varas. E o gado que nascia fraco era de Labão. Passa um tempo, ele se torna um homem muito rico já. E aí Labão olha e fala, mas meu gado é tudo fraco, morre, e o seu é todo robusto, forte. Não vai ser mais assim. Agora é o contrário. Todos os listrados são meus e os lisos são seus. Jacó falou, tá bom, Labão, ok. E aí quando vinham os animais fortes, a Bíblia diz que Jacó pegou uma vara e decapou, deixou ela lisa, totalmente lisa, e punha diante deles quando eles iam cruzar. E nascia um gado liso, forte, e Jacó recolhia para si. E punha as varas listradas quando vinha o gado fraco. E nascia o gado fraco e era de Labão. E de tal maneira que a Bíblia diz que Jacó se tornou riquíssimo. Riquíssimo. Ele foi um dos homens mais ricos em pouco tempo. Aí você fala, mas o que tem a ver isso? Então é só ficar eu olhando para alguma coisa que aí vai nascer o filho semelhante àquele. Algumas pessoas pensam assim, vou olhar por esse artista tão bonito e meu filho vai sair como ele. Não, vai sair como você. Aleluia. Bem, qual o sentido isso? Não tem a ver com o boi, não tem a ver com o parir, não tem a ver com a força natural, mas sim com a visão espiritual de Jacó. Porque uma visão é algo espiritual. Quando você tem uma visão espiritual, você entrou no mundo espiritual. E ele dizia então, vai nascer listrado, eu estou vendo, vai nascer listrado. Deus chama a existência aquilo que não existe. Vai nascer listrado, e nascia listrado. Aonde eu pôr as mãos vai prosperar, essa empresa vai prosperar, essa célula vai multiplicar, essa igreja vai multiplicar, vai acontecer, eu sei que vai, esse lugar vai estar tão cheio, 1, 2, 3, 4, nós vamos comprar a esquina, vai acontecer, eu chamo a existência, vai. Quando você toca no sobrenatural, altera o natural. Poderoso isso, não é? É muito poderoso, é muito real. A igreja de Guarulhos, onde eu pastoreei, eu comecei pastoreando na Armênia. A igreja da Armênia é a mãe de todas. Todas as multiplicações de São Paulo saíram da Armênia. Então, quando fomos para lá, pastor Marcelo na época, eu e o Giovanelli, os 3 que estávamos lá. E a igreja assim começou a crescer, aí depois o pastor Wilson veio, e aí continuou crescendo. Aí a primeira multiplicação saiu. Depois saiu outra. Eu fiquei na Armênia. Um desafio, às vezes, ficar vendo os outros irem. Mas, aleluia, nós crescemos muito também, como todos. E aí eu abri Guarulhos com 93 membros, eu lembro, que moravam naquela região. E fui para Guarulhos. E nós tínhamos um prédio muito bom. E eu me lembro que tinha uma porta de vidro no meio.
E aí sentavam os irmãos só na frente aqui, aquele grupo não muito grande, e eu e a Mel é a pastora Rosana, minha esposa, amém? Chama ela de Mel, aleluia. E a gente ia, tinha a porta, eu me lembro que a gente chegava no meio, a porta estava lá atrás ainda, chegava no meio do primeiro espaço e dizia assim, hoje vai ficar aqui, hoje as pessoas virão aqui. A gente chegava um tempo antes e ficava, hoje vai estar até aqui, eu concordo, vai ter até aqui, vai ter até aqui. Ficava lá as pessoas, e vinha e ficava até aqui. Aí a gente descia mais um pouco. Eu me lembro uma imagem que uma vez que eu falei, Mel, agora nós vamos na porta de vidro. Já era metade do salão. Falou, hoje vai encher até aqui e vai continuar até aqui, tá aqui, tá aqui, vai encher. Põe todas as cadeiras, vai encher. E encheu. Bem, no espaço de 700 pessoas, no mínimo lá, quase 800, nós tínhamos 3 cultos. Em 5 anos. Em 5 anos. Ultrapassamos milhares. Foi uma bênção de Deus. Amém? Então veja, há poder quando você usa as armas espirituais para tocar no mundo sobrenatural. E ele altera o mundo natural. Amém? Bem, quais são os 3 elementos que eu creio que, coordenados juntos, você não pode separar, desassociar um do outro, trabalham juntos, tá? Como um tripé, que você tem que mantê-lo equilibrado. Está em 1 Coríntios 13, um texto muito conhecido, que diz assim, agora, pois, permanecem a fé, diga fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior deles é o amor. Então Paulo diz, permanece a fé, a esperança e o amor. Amém? Fé, esperança e o amor. Lá na carta, segundo aos Coríntios, Paulo fala sobre o amor do Pai, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo, conhecido como a bênção apostólica. Amém? Esses 3 estão relacionados. Então você tem a fé na graça, você tem o amor no Pai e você tem o desfrute na comunhão do Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que nos fala da esperança do amanhã. Glórias a Deus. Essas 3 coisas estão interligadas na Bíblia. A Bíblia diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Você sabe disso, que a fé é necessária para agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que eu espero. Então veja, há uma conexão entre fé e esperança. Esperança. Amém? Ah, pastor, eu não espero nada, por isso você não tem nada. Todo vencedor tem uma vida baseada em alvos. Todo. Jesus sabia o que veio fazer, quando deveria fazer e cumpriu o que veio fazer. Todo líder, se eu perguntar para você, você sabe qual é a data de multiplicação da sua célula? Você fala, não sei. Deus sabe. Tá bom, mas ele não te contou ainda, porque você não orou. Não é assim que funciona. Veja, a esperança, de maneira prática, o que ela é? É o sonho e a visão de Deus. A Bíblia diz que o profeta, Joel profetizou, e Pedro reafirmou, quando o Espírito Santo desceu, nós jovens, velhos, teremos sonhos e visões. O que são sonhos e visões? É a esperança. A fé traz a realidade, a esperança. Deus chama a esperança a realidade. Amém? Agora, qual é a esperança? É só uma visão no mundo espiritual. Amém? Bem, então veja, fé e esperança. A Bíblia diz assim, sobre esperança e amor. Eu vou ligar a esperança com amor, é um triângulo. A Bíblia diz que, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Então, a esperança não será frustrada, esse é o sentido. Aquilo que você vê não será frustrado, porque é uma base, é o amor. O amor, amém? E a Bíblia diz que a fé, em Gálatas, atua pelo amor. Então, viu o triângulo? Fé atua pelo amor. O amor sustenta a esperança. E a fé chama a existência o que você espera. Amém? Amém? Então, você não pode perder esses elementos na sua vida. Se você perde esses elementos, você, então, de alguma maneira, vai ferir, né, esse equilíbrio, né, da sua posição de milagre na Bíblia. Então esse elemento esperança, a Bíblia diz claramente, quando vier o Espírito Santo, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Amém? Então não importa a nossa idade, do mais novo ao mais velho, todos tocamos no mundo sobrenatural através da esperança. São os sonhos.
Amém? Os sonhos. A esperança é tão importante. A Bíblia diz que nós devemos manter firmes a confissão da nossa esperança sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Veja, a esperança não é fé, mas a esperança é aquilo que a fé vê. Amém? Deus então te dá uma imagem, te dá um sonho, te dá uma visão, porque essa é a linguagem no mundo espiritual. Quando Deus quis alimentar a fé de Abraão, o que Deus fez? A Bíblia diz que numa visão já era algo sobrenatural. Deus tira Abraão da tenda e diz: olha para cima. E ele viu a quantidade de estrelas. Ele disse: se você puder contar essas estrelas, assim será a sua descendência, tão numerosa como as estrelas no céu. E depois Deus falou: olha para baixo. Ele viu aquela terra cheia de pó e disse: olha, assim será a sua descendência, tão numerosa como os grãos de pó na terra. Uau! Eu fico imaginando como Deus é motivador, né? Um dia Abraão levanta, alegre, olha para o céu, e aquele céu carregado de estrelas de noite. A noite sempre fala de um período, às vezes, de aflição. Ele olha e vê aquele tapete, né? Aquele tapete de estrelas, e ele lembra, ele cria a imagem. Ali está Isaac, ali está Jacó, ali está Judá, ali está Simeão, ali está Levi, ali está Valdeir, ali está Gilberto, ali está Davi, ali... Ele vai, uau! Aí um dia ele acorda e está mal e começa a chutar a terra e fala: oh, que dia! De repente, os grãos. E ele lembra: uau, a minha descendência vai ser como esses grãos. Amém? Ou seja, no alto, no baixo, na montanha, no vale, Deus reafirma a promessa. Numa imagem. Numa imagem, amém? Compreende? Uma imagem? Imagem é esperança. É por isso que quando você sente o ai do lado, é um gás às vezes só, e você já se vê entubado como seu tio que morreu do coração. Não é? Dá uma dor aqui, você fala: meu Deus, e agora? De repente, pum, já é uma imagem. Você acorda, o diabo trabalha nos sonhos, joga sonhos pesadelos às pessoas. Você vê um cenário caótico. Chegou um tempo aqui no Rio Grande do Sul, nós que sofremos o que sofremos, ali, né, em Porto Alegre sofreu muito, os irmãos sabem. Eu falar para os irmãos, para de ver a televisão. Falava em casa para não vou ver mais, chega, isso está causando em mim uma imagem de destruição constante. Porque uma imagem é uma linguagem que fecunda o seu coração no mundo espiritual. Amém? Então, no mundo do espírito, tudo é muito rápido. Então, uma imagem fala mais do que muitas palavras, às vezes, de maneira instantânea. Instantaneamente você vê. Em Gênesis capítulo 6, verso 5, na revista corrigida, você tem a revista corrigida aí? Deus fala sobre isso. Ele fala assim: olha, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda imaginação dos pensamentos de seu coração. Nós achamos que imaginação está na mente, mas a Bíblia diz que ela está no coração. Ela somar continuamente. E a Bíblia diz que do coração procede as coisas erradas do homem. Então está associado a uma imagem errada. Se as coisas erradas estão no coração, e por isso os homens dizem e fazem, é porque existe uma imagem errada. Compreende isso? O diabo, obviamente, atua nisso. Então, ele cria uma imagem de desespero. Logo, né, você tem uma imagem caótica, seja no seu casamento, você tem aquela imagem de aflição. Não aceite nenhum pensamento ou imagem ruim na sua vida. Porque se você mantiver em você, ele vai trazer um fruto errado. Amém? Então, a esperança... Lembre-se disso, a esperança. Então eu tenho que manter a minha consciência, a minha imaginação de maneira boa, amém? Saudável, uma visão de Deus. Quando você nasceu de novo, Deus te deu uma visão. Deus te deu um sentido de propósito na vida. Ele te deu, é uma imagem que Deus dá. Por isso que a Bíblia é um livro, uma coleção de imagens, não é? O justo, ele é como a árvore plantada junto às águas vivas. Aqui confio no Senhor, são como os montes ao redor de Jerusalém, que não se abalam e permanecem para sempre. Uau, Deus veio para Abraão e falou: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Olha só o escudo. Fala: não, ninguém vai atingir você. Antes de atingir você, tem que passar por mim. É um escudo, amém? Bem, e o que é isso? Esperança.
No grego, a esperança é uma expectativa do futuro. Então eu tenho que criar, eu tenho que gerar em mim uma boa expectativa para o futuro, segundo as Escrituras. Aleluia, eu sou filho amado, eu me vejo amado, eu me sento à mesa, o meu lugar é a mesa, para mim pertence o pão, eu vejo a prosperidade, eu vejo a fecundidade, eu vejo os milhares e milhares, eu vejo as curas, eu crio as imagens. Amém? Tudo você faz pela fé, mas você não pode permitir pensamentos negativos em você. Compreende isso? As imagens erradas, aleluia, amém? Não pode, e o diabo sabe disso. Paulo diz assim, em Romanos 5, ele fala assim, gloriamo-nos da esperança da glória de Deus. Aleluia, né? Glória de Deus, que vai se manifestar. Mas ele diz também, nós nos gloriamos na tribulação. Espera aí, Paulo, já começou difícil. Sim, por quê? Porque a provação ou a tribulação gera em nós experiência. Então você está se tornando mais maduro, aleluia. E essa experiência torna você de caráter aprovado. Um caráter aprovado. Deus vai eliminar as escórias de nós e nos tornar verdadeiras colunas para a sua obra, um vaso purificado. Então as tribulações têm um propósito. Aleluia, por isso, não se entristeça pelas provações, elas para nós são boas, aleluia, amém? Aí ele diz que esse caráter ou experiência, caráter aprovado ou experiência a mesma coisa, ela gera em nós esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Então veja, o resultado da tribulação não é nem a fé nesse contexto, é a esperança. Então você passa pela prova do fogo, mas você diz, de lá vai sair um ouro mais purificado, uma fé mais santíssima, eu vou sair mais forte, mais rico, mais próspero. Vai enfrentando uma crise no seu casamento, vai sair melhor. Vamos nos amar mais. Você cria isso, amém? Aleluia, aleluia. Um jovem coreano, quando começou a pregar, ele era bem jovem, muito enfermo, e ele pregava de olhos fechados e dizia, fique de pé essa grande multidão. E só tinha a futura sogra dele e a futura esposa ouvindo ele. E o nome desse jovem é Dave Onshaw. Se você já ouviu falar, na maior igreja do mundo. Amém? Porque você pode alterar as circunstâncias naturais quando toca no sobrenatural. Toca no sobrenatural. Aleluia, diga aleluia. Então, o que eu imagino está alimentando a minha esperança. Não aceite, de maneira alguma. Deram o decreto de falência, mas não se veja falido. Amém? Veja o manancial de Deus na sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Por isso que Jesus disse assim. Jesus disse em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque as imaginações estão no coração. Você entendeu? Está comigo? Jesus falou, não se deixa o seu coração entrar em turbulência, em medo, em coisas erradas. Porque tudo que você fará depende do que está dentro do coração. Então guarde o seu coração. É nossa responsabilidade guardar o nosso coração. Quando Deus deu ordem a Adão, falou, guarda o jardim. O nosso coração é o jardim, é o solo. Tudo que entra vai produzir um resultado. Ou bom ou mal vai produzir. Por isso, guarde o seu coração. Isso envolve guardar as imaginações. Não fique assistindo esses filmes de terror, esses filmes de destruição. Nem fique nesses telejornais. Toda manhã você liga e vê aquele cara. E entrou e matou, e estuprou, e não sei o que. 10 minutos que você fica ouvindo aquilo, você fala, meu Deus, deixa eu blindar as coisas, porque não dá para viver nesse mundo. Não.
Entre na palavra e veja os quadros da esperança de Deus. A esperança, o Deus rico em esperança, aleluia. Ele é rico em esperança. Sempre que você toca nessa graça bendita, o Senhor renova isso em você. Um futuro, uma esperança, um sonho. Ele renova isso nas nossas vidas. Glórias a Deus. Você vai perceber que muitas vezes o diabo vai tentar roubar. Já passou, acho que não dá mais. Não. Deus, pelo Espírito Santo, Ele ressuscita os sonhos que estão enterrados. Ele vai ressuscitar as sementes enterradas e você vai colher em nome do Senhor Jesus. Apenas não desista, porque é uma batalha no mundo espiritual tentando roubar isso de você. Não permita, eu vou pensar e imaginar corretamente, aleluia. Bem, o amor, vem falar do amor. O amor é a base da nossa vida. Tudo que fazemos deve ser motivado pelo amor, amém? Pastor, eu estou liderando, mas sabe, não sei se era bem isso, então entregue. Sabe, eu só estou ocupando porque o lugar de um que não quis. Não. Ou você é constrangido pelo amor de Deus, ou nada funciona. Ou nada presta para Deus, tudo se torna inútil. Paulo diz que qualquer coisa que façamos para Deus, podemos ser muito ativistas, mas se perdemos o amor, Deus reprova. A igreja de Éfeso é a primeira igreja que Jesus escreve, lembra em Apocalipse, e Jesus elogia, diz, uau, vocês trabalham muito, vocês laboram bastante, mas vocês perderam o primeiro amor. Primeiro amor, a Bíblia diz, João diz, 1 João ele fala que o primeiro amor é o amor de Deus. Amém. Digo, o primeiro amor é o amor de Deus. Então, na graça, Deus colocou a abundância do amor para com você. O quanto eu sei e creio que sou amado é que faz a diferença em tudo. Amém? A minha fé opera porque eu sou filho amado. Eu tenho que ter a certeza que eu sou amado. Quando as coisas estão boas ou quando estão ruins. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide. E não qualifique ou classifique o amor de Deus pelas coisas. Agora eu tenho um carro zero. Deus é bom demais. É bom demais num carro zero? E se você perder o carro zero, aí Deus não é mais bom? Porque olha só o que Deus fez. Então Ele é bom demais. Não, Ele não é bom porque fez boas coisas, ou até porque nada aconteceu, ou tudo aconteceu. Deus não é definido pelas coisas naturais. Deus é definido pela palavra. Deus é amor, Deus é bom. E a prova desse amor já foi dada. A Bíblia diz que Ele provou seu próprio amor por nós quando Cristo morreu na cruz. Nós já temos a prova inquestionável, irrevogável. Ouviu o diabo? De que nós somos filhos e filhas amados. Amados, porque somos amados, somos cuidados, somos guardados, somos protegidos, somos motivados pelo Senhor. Aquilo que Ele tem para nós é nosso, a herança é nossa, já está escrito, é a verdade. Eu sou completamente seguro do amor. É esse o amor que anda em mim. Você não pode deixar o diabo roubar isso de você. Ele rouba por causa da orfandade. Sabe a orfandade? Falta de pai. A imagem de Deus é um pai. E o diabo rouba, porque ele quer mostrar uma orfandade. Quando falamos do assunto de pai, sempre a gente se constrange, né? Parece que tem sempre em alguns uma raiz não resolvida, alguma coisa que ainda paralisa eles por causa de uma identidade paterna. Eu cresci sem pai. Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Então, passei por muitas coisas difíceis pela vida, até um dia ter uma experiência real com o amor do Pai. Você precisa cruzar isso. Se você não teve, você peça. Simplesmente fale, Pai, eu quero conhecer o teu amor, o quanto o Senhor me ama. Você tem o que pede, e Deus vai se revelar a você. Quando você tiver o amor do Pai, ouçam isso, você vira destemível. Você não fica chorando em nenhum canto, não fica desesperado na vida. Você vai ser destemível, sem medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. O medo é um espírito, ele não entra em você. Amém? Não entra em você. Não entra. Porque está escrito isso.
Amém? A Bíblia diz, a fé, a esperança e o amor. Por que a fé vem primeiro? Porque a fé dá ignição a tudo. Sabe, você precisa amar as pessoas. Aquelas difíceis e aquelas fáceis. Tem gente difícil de ser amada. Tem gente muito difícil, porque é muito diferente de você. Tem gente que tem problemas de caráter, então é difícil amar. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar. Então você ama pela fé, você não ama pelo que sente. Você ama pela fé. Amém? Então veja, a fé dá ignição a tudo. E o amor é a motivação de todas essas coisas. Por isso que ele é o maior. Porque sem amor, a fé fica paralisada. Jesus disse, olha, a fé diz a montanha, sai, ela vai sair. Mas se você tiver ressentimento no coração, primeiro, resolva as coisas com o seu irmão. É por isso que o diabo fere os relacionamentos. É por isso que o diabo fere o relacionamento pais, filhos, esposo, né, dentro de casa. O diabo estava no jardim, mas não apareceu até Eva surgir. Porque quando surgiu o relacionamento, ele entrou. O diabo odeia relacionamentos. E usa os relacionamentos para te ferir. Mas você tem que guardar o coração. Tem que perdoar as pessoas. Tem que perdoar porque você foi perdoado. Amém? Se você não perdoou alguém, você se diz mais justo que Deus. Porque Deus perdoou. Ah, mas eu não fiz tantas coisas erradas. Você então é cheio de justiça própria. Porque se você é como eu, um candidato a fariseu, eu sou um candidato a fariseu. Amém? Nasci dentro de igreja. Meu pai faleceu, e aí mamãe se decepcionou um pouco com a igreja, coisas assim, né? Ficou na mão, aquelas coisas, viúva, com 3 meninos. E aí ela falou, não vou mais. Né? Ela dependia totalmente do meu pai. E aí um dia ela teve um sonho. Ela me contou isso há alguns anos. E o sonho foi o seguinte, se você não levar o menino na igreja, você vai morrer. Aí ela não podia morrer por causa dos meninos, então ela ia para a igreja. E o menino era eu era o caçula. E ficava me levando. Eu só ia com ela e voltava com ela. Ia com ela e voltava com ela. E por causa desse sonho, ela permaneceu fiel indo à igreja. Graças a Deus pelas visões e o sonho de Deus. Amém? Mas é um fato, veja. E aí você tem uma série de distorções e coisas que ocorrem na vida que o diabo traz para ferir, para machucar o coração. Mas você tem que se libertar, você tem que perdoar, porque se você não perdoa, a sua fé é comprometida. Amém? Então, a fé atua pelo amor, e o amor é a âncora da esperança. Vai dar certo, vai acontecer, porque eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele está comigo. Aleluia, eu sou muito amado. Há um testemunho de um pastor dos Estados Unidos, a história, Horácio, o nome dele, muito real, né? Ele, é uma história verídica. Ele, até que hora que vai, hein? Eu já estou... Está marcado até que hora? 9h30? Amém. Tá bom, eu vou ultrapassar aqui um pouquinho. Eu vou pregar uma hora, que meu tempo por 50 minutos está acabando aqui, vai tocar. Veja, e ele foi para uma cidade e ele sentiu de Deus de ministrar num hospício. E colocaram ele numa das alas mais severas. Aqui é o testemunho dele, você encontra na internet, é real. E aí ele ia lá, e eram loucos. Ele relata que eram como animais ferozes. As pessoas loucas, querendo agredi-lo como animais, ele diz. E ele orava, tentava falar, e era só, né, esse ambiente. E ele falou, Senhor, mas eu tenho certeza, o Senhor falou para eu estar lá e falar para eles algo. O que eu faço? Aí o Espírito Santo deu uma direção para ele. Você vai sentar no chão e vai cantar uma música em inglês para criança, mas ela só diz assim, Jesus me ama, disse eu sei, porque a Bíblia assim o diz. Jesus me ama, disse eu sei, porque a Bíblia assim o diz. Ele falou que ele fez isso um dia, as pessoas falavam que tinha uma mulher lá que parecia um leão feroz, que vinha, ficava rodeando, e ele cantava aquela música por algumas horas e ia embora. Um dia ele está cantando, essa mulher senta do lado dele e começa a dizer, Jesus me ama, disse eu sei, porque assim a Bíblia diz. Depois de 1 ano, ele diz que só 3 não se libertaram da loucura. De todos que estavam lá. Mesmo assim, foram transferidos por uma ala de uma severidade da loucura menor. Amém. Obrigado, Jesus. Acabou o tempo. Amém. Ok. Uau! Diga, sim, eu sei. Jesus me ama. Porque está escrito.
Uau, viva, filho, o melhor de Deus na sua vida, sem medo, aleluia, porque você está seguro nesse amor. Amor de Deus, a âncora da esperança. Eu sei que eu sou amado. A Bíblia mostra que o amor anda com a fé. Eu vou ler alguns versos para vocês. Efésios diz assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Está vendo? Fé e amor. Paulo fala aos Tessalonicenses: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revistamo-nos, pois, da couraça da fé e do amor. Veja, uma couraça. Lembra da couraça do guerreiro, da justiça? Fé e amor. Fé e amor. Aí ele diz, na segunda carta aos Tessalonicenses: pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor aumenta de uns para com os outros, mais e mais. Uau! Fé cresce, amor cresce. A fé anda de mão dada com amor. A graça transborda com fé e amor. Ao Timóteo, Paulo fala: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor. Fé e amor caminham juntos, amém? Então, quanto mais eu sei que eu sou amado, mais fé eu tenho, mais eu descanso. Aleluia, amém? Paulo falou sobre esses elementos na carta aos Coríntios, capítulo 13, 12 fala dos dons, 14 fala da operacionalidade dos dons, e ele diz no capítulo 14: segui o amor e buscai os dons. O amor e os dons, ou seja, amor e poder. Amém? Porque poder sem amor se torna, às vezes, em algo até arrogante. Amém? O terceiro elemento para nós encerrarmos: a fé, diga fé, aleluia. A fé, a nossa convicção, Deus é um Deus da fé. A fé, aleluia, o justo vai viver pela fé. Tudo, como eu disse, opera pela fé. Eu preciso amar aquele inamável pela fé. E a fé é dizer o que eu creio. Amém? A fé é declarar a palavra de Deus, independentemente dos sentimentos. Não tem nada a ver com o que eu sinto, não tem nada a ver com o que eu vejo, ou que eu ouço, tem a ver com aquilo que eu creio. Você crê e por isso diz. Essa é a fé. A fé opera esses elementos. Por isso você pode declarar a palavra de Deus com muita segurança. Porque a fé é um instrumento que vai levar amor e esperança de maneira a você alcançar o seu destino em Deus. A fé tem a ver com as palavras. Nós lemos o texto em Hebreus que diz assim: pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. O mundo, a palavra mundo ali não é cosmos, que significa universo criado, mas é aion. Aion significa época. Quando Paulo fala assim em Romanos: não vos conformeis com o presente século, esse século, ou mundo, em algumas versões, é aion. Ou seja, aion é o mundo que você vive. Compreende? É a época que você vive. Então você pode criar o mundo que você quer pelas palavras que você diz. As suas palavras têm poder de criar o seu mundo, de criar o seu jardim, de criar o seu casamento, de criar o seu futuro, de criar a sua saúde, de criar a sua riqueza. As palavras. Palavras, eu não estou falando de ações, eu estou falando de palavras. E a graça é recebida porque você diz, porque você crê e diz. Isso é receber. Eu não preciso fazer, eu só preciso crer e receber. Eu só preciso ser como o pai Abraão. Deus falou: você vai ser o pai de multidões, assim será a sua descendência. E ele disse: amém. Ele só disse: amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele disse: amém. Amém. Eu recebo. Ele falou: tá bom, eu recebo. E foi justificado. Não fez nada. Não precisou fazer nenhum tratamento. Ele só disse: amém. Aleluia, amém? Então quando você ouvir a palavra de Deus, receba dizendo: amém, é minha, a promessa é minha, eu creio nela. A palavra de Deus é definitiva para nós. A palavra de Deus, ela define, ela explica e ela expressa Deus. O ser é revelado na palavra. Jesus é a palavra se fez carne, a palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. A palavra governa a imaginação. Se eu falar para você: pense numa roda gigante. Alguém viu uma roda gigante? Aonde ela está? Aqui? Não, onde está? As palavras criaram.
A palavra criou uma imagem dentro de você. Então eu governo a imaginação, não pelo que vejo, mas pelo que eu digo. Aleluia. Você pode morar num casebre que mal dá para entrar, mas você pode falar, eu vejo aqui 5 metros para lá, 10 metros para lá, um outro cômodo com 15 metros, eu vejo um andar superior. Compreende isso? Você só está criando a imagem. Quando você não consegue criar nenhuma imagem, fala, eu não consigo. Começa a falar. Começa a falar. Eu sei o que sou. Eu sei o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu tenho. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu tenho Ele. Eu sei que eu tenho o nome. Eu sei que eu sou herdeiro. Eu sei que eu sou amado. Confissões, confissões. Aleluia. Stanley Jones foi um missionário na Índia. É gostoso ler relatos de missionários, que eles ensinam muitas coisas, como as alianças e outras coisas. Mas ele até os 89 anos teve uma saúde muito boa. Mas a partir dessa idade ele ficou paralítico, uma cadeira, e depois de um tempo ele ficou sem poder falar muito. Só conseguia falar algumas coisas. E ele tinha enfermeiras que cuidavam dele. E ele chamou uma dessas enfermeiras, todo dia ia cuidar dele, e ele disse para ela, toda vez que você me vier falar comigo, você vai dizer assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. E aí, ela sempre chegava, em nome de Jesus, levanta e anda. Os outros que andavam ao redor riam, que bobagem. E ele dizia, mal podia falar, amém. Amém. Isso passou por quase um ano. Diz, né, na biografia dele que eles foram para um lugar na Índia, lá na Himalaia, tinha várias enfermeiras, e ele disse para aquela, e as outras começaram a dizer também para ele, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E ele só dizia, amém. Passou alguns meses, ele foi completamente curado. Aleluia, amém, amém. Fé, o que determina é o que está escrito. E o que está escrito é o que eu vou falar na minha boca. É assim que você vence o diabo. Amém? A fé. Nós precisamos crer que o que está escrito é a verdade absoluta. É a última palavra de Deus que define a nossa vida. Aleluia. Imagine você. Imagine uma mãe que tem um filho, seu filho. E o menino, de repente, vai no mercado e aí ele ouve lá do dono do mercado, de algumas pessoas, olha, rapaz, você sabia que você não é filho da sua mãe? Você não é filho legítimo dela. Eu vi quando a sua mãe foi e pegou você. Você é filho de outra pessoa. O menino corre para casa e fala, mãe, o homem lá, ele disse que eu não sou seu filho, mãe. Eu sou seu filho, mãe. Ela fala, claro que você é meu filho. Filho, creia no que eu estou dizendo. Ele fala, ok, mãe. E aí, volta para o mercado do dia. O homem fala, e aí, você falou para sua mãe? Falei, e ela me disse que eu sou filho dela. Eu falei, não, olha aqui. Eu tenho provas, evidências. Está vendo essas fotos? Está vendo? Esses fatos, está vendo? Chama as pessoas, outros ali, funcionários, fala, vem aqui. Vocês conhecem esse menino? É, todos nós. Sim, ele não é filho da mãe dele, não. Ele é filho de outra. Nós vimos como a mãe dele pegou ele. Ele fica em desespero, volta para a mãe e fala, mãe, eles têm evidências, eles têm provas, eles têm sentimentos, eles têm coisas que dizem que eu não sou seu filho. Mãe, eu sou seu filho. Filho, eu estou te dizendo, você é meu filho. E isso ocorre por uma semana, isso ocorre por um mês, e a mãe chega para ele e fala, filho, você está sendo um filho insensato. Você tem que crer no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, você é meu filho. Muitos de nós somos como esse menino diante de Deus. Deus disse que você é filho amado, rei e sacerdote sobre a terra. E as circunstâncias dizem, não é não. Olha só, você não tem nem isso. Olha só o seu corpo, você está enfermo, você vai morrer com isso. E Deus diz, pelas chagas de Jesus, meu filho, você foi sarado. Deus diz que o seu lar é abençoado. A sua casa é a casa do sábio. Ela é cheia de farturas. Bem nenhum te faltará. Nenhuma peste chegará à tua tenda. Que você é guardado todos os dias. Está escrito. Em quem você vai crer? Você vai crer nas evidências? Ou você vai crer no que o seu pai diz? A vontade é livre, você que escolhe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, porque nós escolhemos crer na palavra de Deus. Quem pode dizer um amém aqui? Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa,
aleluia, um novo tempo, uma porta que se abre para você, de graça, de bondade de Deus, porque está escrito que Deus cerca você de bondade. Bondade e favor te cercam. Deus te cerca. Aonde você chega, bondade de Deus está presente. Vai acontecer o melhor. Às vezes você tem que chegar, parar, sorrir e dizer: deixa eu ver o que Deus vai fazer. Essa é fé. Nós precisamos crer. Aleluia. O que Ele falou, Ele é fiel. E vai acontecer na nossa história. Se você tem uma imagem, uma visão, uma palavra de Deus na sua vida, e se talvez entrou o deserto e isso tenha atrapalhado você, hoje, nesse início de conferência, é hora de você se ancorar no amor do Pai, porque esse amor, ele ressuscita a esperança. É hora de você abrir a boca e dizer, como Jesus falou para o diabo: está escrito, Satanás, está escrito. E assim o diabo deixou. É assim que o diabo nos deixa, quando ele percebe que você é cheio da palavra de Deus. É isso que você tem que fazer no seu casamento. O que você vê não define aquilo que você pode ter. Você pode alterar as circunstâncias quando você enxerga, quando você vê e quando você confessa isso pela palavra de Deus. Louvado seja Deus, aleluia, amém, aleluia. Deixe-me orar por você, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra transforma, e a palavra é a semente, Senhor, que está no coração dos Teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, aonde a esperança se perdeu, e ressuscite a vida neste momento, em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre aqueles, Senhor Deus, que estão debaixo de medo, de indefinições, de ansiedades, que o amor do Senhor se revele ao coração deles, no nome do Senhor Jesus. E que a fé seja fortificada, que a fé seja fortalecida, e em nome de Jesus, que as muralhas que impedem os teus filhos de participar totalmente da tua herança, caiam por terra, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre cada lar que aqui está, sobre cada família, um mover de paz, de prosperidade. Eu declaro sobre cada corpo saúde. Eu declaro sobre a igreja, uma igreja prevalecente. Ó Pai, cada célula se multiplicando, tomando esta cidade e as cidades ao derredor, em nome do Senhor Jesus. Como o profeta Joel, eu vejo eles entrando nas cidades, eles tomando cada lar, anunciando na ousadia de Jesus, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, nós chamamos a existência as coisas que não se veem, mas tomamos no mundo do Espírito, tomamos no mundo sobrenatural. Well, my brain, they have, they